oração um tema que é um pouquinho diferente. Somos chamados a ser pais para um avivamento. Mas aqui temos mulheres. E por que pais? Aqui temos jovens, temos crianças, temos casais que não têm filhos. E por que ser pais? O nosso Pai do céu, Ele disse que antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele sonhou com cada detalhe nosso, cada perfeição, cada importância que nós temos. Muitas vezes nós pensamos assim, hoje eu vou ao barbeiro, vou fazer a barba, como eu fui cortar o cabelo, para estar mais bonito, para chegar aqui e apresentar uma palavra. Tudo isso foi preparado por Ele. Cada detalhe que nós temos, cada pormenor, é tudo planejado por Ele. Às vezes desvalorizamos a nossa cor, desvalorizamos o nosso cabelo, desvalorizamos a nossa voz. Hoje eu estou meio fanhoso. Mas nós podemos observar aqui vários homens que nos surpreenderam no show de talentos. Quem não esteve aqui no show de talentos, perdeu. Mas hoje tiveram o prazer de adorar a Deus com esses homens. E o que Deus ele tem para cada um de nós? É exatamente isso, que nós possamos ser adoradores. Na semana passada, o pastor falou um pouquinho de sermos verdadeiros adoradores. E se nós não adorássemos, Deus poderia levantar da pedras adoradores. Então, daqui a pouquinho ainda vamos ter o privilégio de ouvir o nosso pastor presidente. Ele vai louvar a Deus, que é mais uma das surpresas que tivemos na nossa sopa, que foi o show de talentos. Mas na realidade, dentre esse projeto que temos, que é o show de talentos, ele vem evidenciar os dons que Deus dá. Porque Deus ele dá dons a cada um de nós. E os dons são diferentes de talentos. Os talentos são coisas que nós podemos adquirir com aprendizado, com aperfeiçoamento. Mas dom é algo que só vem de Deus. E cada um de nós temos um dom. Mas um dom dos principais que Deus nos deu foi ser pai. Nós falamos muitas vezes, e no tempo de oração que tivemos, muitas vezes em nossas vidas, que nós estamos chocando um avivamento. Essa frase eu ouço há 20 anos, já estou em Portugal há 20 e poucos anos, e ouço 20 anos. Mas como nós poderemos chocar um avivamento se nós não tivermos o sentimento de pai? Hoje em dia, nós cometemos erros graves. Por exemplo, às 8 da manhã, agarramos os nossos filhos e deixamos na creche, deixamos na escola, deixamos em várias instituições, até com amas particulares, pensando que estão seguros. E estão com pessoas qualificadas, pessoas que estão preparadas para tal efeito. Mas e a nossa presença de pai quando nós pegamos os nossos filhos? Qual tempo de qualidade nós damos para os nossos filhos quando estamos próximos deles? Muitas vezes, quando nós recolhemos os nossos filhos da escola e desses outros lugares que eu falei, o que nós fazemos muitas vezes? Agarramos num telemóvel, um telefone, um celular, e entregamos nas mãos deles, para que eles não nos chateiem, para eles passarem o tempo. Outros pais dão videogames, PlayStation, mas nós não temos um tempo de qualidade com os nossos filhos. E esse tempo de qualidade, ele tem se perdido como? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus. E depois nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Não passamos isso de geração para geração. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos entender que nós temos um ponto de referência. E o nosso ponto de referência foi Jesus Cristo. Que ele logo no princípio ensinou uma coisa para a gente que se encontra em Mateus, no versículo 9, que fala a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz o quê? Pai nosso. Nós muitas vezes estamos em casa e não temos tempo de dobrar os nossos joelhos com a nossa família. Nós não sentamos numa mesa e não lemos a palavra, que é o bem mais precioso, com os nossos filhos. E o que acontece? Muitas vezes, entramos no trabalho às 7 da manhã, às 6 da manhã, às 5 da manhã. Trabalhamos para trazer o sustento, trabalhamos para trazer a provisão. Mas o importante, deixamos na mão de terceiros, que é a educação espiritual dos nossos filhos. Outras vezes, deixamos até na mão
das nossas esposas, das mães, que não é errado. Mas e a presença paterna? Eu deixo uma atenção, eu sei que estamos a falar para a internet, isso atinge vários lugares. Pais que não assumem a responsabilidade de serem maridos. Enquanto eu li a Bíblia em Gênesis, nós vemos que Deus fala para Abraão o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela, e te farei uma grande nação. Só no capítulo 17 que Deus diz para ele que ele vai ser pai de multidões. Mas nós vemos que Abraão teve que sair da parentela, mesmo assim levou Ló, no capítulo 12. E depois ele teve que separar de Ló. Depois que ele separou de Ló, ele foi ao Egito. O faraó queria casar com Sara, e ele disse que era irmã. E o que acontece? Eu quero dar para vocês o exemplo, que nós muitas vezes tiramos uma pessoa de dentro do seu lar, dizemos o pai da menina, ou da noiva, ou da esposa, que vamos respeitar, vamos amá-la, vamos honrá-la, e falhamos. Abraão também falhou quando mentiu para o faraó. Falhou quando levou Ló junto dele. Só quero dizer para vocês, para não se envergonharem, porque se um grande homem como Abraão, o pai da fé, falhou, quem somos nós para não falhar? Mas só que a atitude dele mudou. E hoje eu convido vocês a mudarem a vossa atitude, como homens e como pais. Por isso eu disse no início, pais, maridos, crianças, jovens, mulheres, para entender o sentido do que é ser pai. Porque pai não é só ser pai biológico. Não é só aquele que faz. Pai é aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que guarda, aquele que protege. E Jesus Cristo, quando falou no versículo 9, que eu disse já, Pai. Por quê? Porque Ele sabe quem é Deus. Eu poderia dizer assim, na Bíblia, Jesus dizia, mas se nós cremos que Jesus, Ele é vivo, real, e está em nossos corações, Ele diz, Pai nosso que estais no céu. Ele é vivo hoje. Ele tem que ser vivo no vosso coração para vocês entenderem a necessidade e a importância da paternidade. Nós não queremos comemorar o Dia dos Pais somente hoje, mas todos os dias. E isso vai trazer uma mudança, isso vai trazer uma restauração na nossa vida. E isso pode trazer o verdadeiro avivamento que nós tanto desejamos. Eu quero dizer para vocês que quando nós abrimos mãos daquilo que Deus nos deu, nós estamos abrindo mão do bem mais importante. Do que vale nós conquistarmos casas, tesouros, temos uma vida abundante aqui e perder a nossa família? A Bíblia diz que aquele que negou a fé é pior do que o infiel. Negou a família é pior do que o infiel. Então, meus queridos, que nós possamos colocar o nosso bem mais precioso nas mãos de Deus e não somente nas mãos dos outros. E como que nós fazemos isso? Quando nós, pais, colocamos a nossa vida na mão de Deus e confiamos nele. Muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas não fazemos aquilo que Deus quer. Em João 1,12 diz assim, mas todos quanto o receberam, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós muitas vezes dizemos que recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e negamos com as nossas atitudes. Quando nós entendemos a verdade de receber Jesus na nossa vida, nós entendemos que temos um Pai espiritual. Nós entendemos que temos um Pai que nós podemos confiar, que a todo momento nós podemos entrar na presença dEle. Eu vivi um dilema durante alguns tempos aqui, que foi muito interessante e temos batido muito isso, e preocupamos às vezes. Subi aqui em cima com estilos de roupa e muitas outras coisas. E eu ouvi uma frase que foi o seguinte: eu vou à presença de Deus de boné porque Ele é meu Pai. E isso mexeu muito comigo, que às vezes nós preocupamos muito com o que nós estamos, mas não o que nós somos. Essa lição está martelando, machucou muito, porque foi contra aquilo que eu acreditava. Nós temos olhado o exterior, mas não temos olhado o interior. E às vezes temos julgado as pessoas por aquilo que vestem. É contra mim que eu estou falando. Então nós deixamos de educar, deixamos de ensinar e mostrar o caminho. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar num ambiente que não é o nosso ambiente.
Mas Jesus Cristo, ele foi em muitos ambientes que chamaram ele de beberrão, chamaram ele de comilão, chamaram de tantas coisas. Mas era nesses ambientes que ele tinha que ser exemplo. E lá encontrávamos pessoas de várias formas, de várias características, que se calhar nós nunca cumprimentaríamos. Nós nunca diríamos nada a essas pessoas. Mas uma comparação que diz assim, para nós sermos pais para um avivamento, nós temos que estar preparados para que esse mundo tem. Quando nós saímos lá fora, vemos pessoas que estão morrendo espiritualmente. Pessoas que fumam, que bebem, que fazem muita coisa que destrói o seu espírito. E o bebê, não estou dizendo bebê controlado ou bebê moderado, que bebem até cair, que bebem até perder a consciência, que bebem até estragarem todas as finanças, que investem o seu rendimento, que era para o sustento da família, em jogos, e era para ser considerado um pai. Ele está a desviar tudo aquilo que Deus deu de recurso para sustentar a sua casa. Um pai que não honra a esposa, um pai que não respeita a esposa, que exemplo que ele está dando para o seu filho? Aí nós devemos parar, dobrar os nossos joelhos e olhar para o céu e dizer assim, pai, me ajuda, porque eu sou falho e não quero que o meu filho siga o meu exemplo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que automaticamente nós mudamos a nossa atitude. Porque nós queremos corrigir os nossos filhos, queremos ensinar os nossos filhos, mas não queremos viver aquilo que falamos. Porque no mundo tem um ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós que somos cristãos não podemos viver assim. A nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Mesmo que falhamos. E se a gente falhar, Ele é fiel e justo para nos corrigir e nos perdoar. E não vivermos na condenação do homem. Amém? Agora, como eu já tinha dito no início, há muitos entre nós, eu acredito, que tem um pensamento no seu íntimo assim, se eu sou casado e não tenho filho, como que eu posso ser pai? Né? Aí uma criança pergunta assim, como eu posso ser pai? Hoje, eu sei que algumas pessoas estão me vendo em outros continentes. Então, eu quero dizer para as crianças, através da internet, vocês podem ver crianças pregando. Para as mães, vocês veem grandes pregadoras pregando. Para os jovens. E para um pai que não tem filho. Uau! Agora eu vou dizer de um. Paulo. Paulo foi casado? Paulo não foi casado. Supostamente não foi casado. E ele teve 3 discípulos. Timóteo, Tito e Onésio. E ele os tratava como filhos. Nós temos os pastores aqui que dificilmente nos chamam pelos nomes. Quem é o mais novo aqui na igreja aqui? Ou melhor, vou fazer uma pergunta assim. Quem é que está na igreja hoje pela primeira vez? Temos alguém aqui pela primeira vez? Amém. Temos ali 2 irmãos ali pela primeira vez. Deus os abençoe. Agora, quem está na igreja aqui há mais ou menos um mês? Amém. Temos mais uma mãozinha ali. O pastor e a pastora chegou perto de vocês, chamou pelo nome ou chamou pelo filho? Isso significa adoção espiritual. Paulo, ele foi apóstolo, discipulador de Timóteo, Tito e Onésio. Um conheceu porque evangelizou, o outro foi porque era um irmão da fé, aprenderam juntos muitas coisas, e Onésio foi na prisão. E eu estou dizendo isso por quê? Porque muitos de nós queremos ser pais, mas não queremos ter a dor de um pai. Ele disse assim, filhinhos, novamente ensino-os porque tem dores de parto por vocês. Você sabe o que é dor de parto? Eu não sei o que é dor de parto. Eu não sei o que é dor de parto. Não sei. Mas eu sei o que é a dor no coração
de ver um irmão se perder. Eu penso que quando nós temos a dor no coração de perder alguém na fé, ver alguém se desviar, deve ser pior do que a dor de parto. Porque nós sabemos que essa pessoa pode ir para o inferno. E inferno é uma palavra que não se ouve dizer muito na igreja. O inferno é algo que ficou de lado. É algo que parece que se pode fazer tudo hoje. Podemos brincar, podemos fazer o que nos apetece, pois esquecemos disso. Mas quando alguém se desvia da palavra de Deus, quando alguém não deseja a presença do Espírito Santo, e a sua alma está condenada ao inferno, eu creio que essa dor pode ser considerada a dor de parto, porque a dor do parto, ela tem uma coisa muito gostosa. Eu vi os meus 3 filhos nascerem. É a alegria de ver a vida chegando, de ver a vida brotando. Uma mulher, ela gera um filho, e que ela dizia muitas vezes assim, eu fico doido para ouvir a voz do bebê. Mas aquilo não é a voz, é um choro. E incrível que quando o bebê nasce, em segundos a mulher esquece a dor. E vem a alegria, projetos, sonhos. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele põe em nosso coração, Ele planta em nosso coração o desejo. Quando nós vemos o nosso filho, o meu filho vai ser médico, o meu filho vai ser doutor, o meu filho vai ser motorista, o meu filho vai ser eletricista, o meu filho vai ser mecânico, vai ser motoqueiro ou motar. Agora imagina aquilo que Deus sonha para cada um de nós. E quando o tempo vai passando, muitas vezes nós vamos entristecendo os sonhos de Deus. Nós, muitas vezes, vamos roubando os sonhos de Deus com os nossos desejos, com as nossas vontades. E depois, quando não somos um verdadeiro pai, o que acontece? Também matamos os sonhos nos nossos filhos. Mas não é esse o objetivo de Deus. Como Paulo fez, Deus quer fazer com cada um de nós. Para que nós possamos ser pais físicos, que é os nossos filhos naturais. Mas quando nós não temos os filhos naturais, Deus nos deu a oportunidade de termos filhos espirituais. Que esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é a gente ter um grupo de louvor maravilhoso como tivemos agora de manhã, ou como vamos ter em Fátima logo mais, ou vamos ter na semana que vem, ou termos a igreja toda florida, ou toda enfeitada. Não é esse o objetivo único de Deus na nossa vida. É que possamos também ser pais espirituais. Eu agradeço a Deus e ao pastor, porque é um conflito, eu entendo a questão de nós termos discipulados, termos células, termos GCs, porque são vários tipos de pessoas. Esse ano eu tive uma experiência muito gostosa, porque eu tive no GC 2 pessoas formadas em teologia. Então eu tinha que me policiar muito mais. Eu tinha que me guardar, proteger. Por quê? Porque aquela pessoa estava sedenta, à espera de uma palavra. E o que é ser um pai espiritual para alguém que sabe mais do que você da palavra de Deus? É só quando a gente recebe de Deus para aquela pessoa. Porque todos os dias, todas as manhãs, a palavra de Deus se renova em nosso coração. E isso faz toda a diferença. Mas quando é que nós conseguimos isso? Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós buscamos verdadeiramente a presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Amém? Agora, eu vou pedir o Gerson para abrir ali Hebreus, o capítulo 12, do versículo 7 em diante. Eu vou ler com vocês uma coisinha em seguida. Que nós muitas vezes sonhamos com projetos, com sonhos, para termos um avivamento gostoso na presença de Deus. Mas em Hebreus diz assim: se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, por que filho há quem o pai não corrija? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aquele, na verdade, por quem pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção
ao presente não parece ser gozo. Na minha Bíblia diz assim: não parece ser alegre, não parece ser bom, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Nós muitas vezes temos os nossos pais, sejam eles físicos, espirituais, que nos corrigem, que nos exortam. Quando um pai, vou usar muito o exemplo dos líderes do GC, pastor, porque os líderes do GC são responsáveis por vidas. Há muitos anos, o pastor diz assim: Júnior, você tem que ser exemplo, porque as pessoas vão te seguir como exemplo. Passado muitos anos, eu vi isso de um discípulo. Cara, ele é brasileiro e seu cara. Acho que você não está sendo um bom exemplo, porque eu esperava isso e isso de você. Ou seja, eu ouvi atrás e depois ouvi à frente. E é isso que Deus quer da gente. Não sejamos simplesmente meninos inconstantes, mas que possamos crescer todos os dias na presença e na palavra de Deus. Amém? E os filhos muitas vezes não gostam desse texto. Porque o filho, ele quer nos experimentar, muitas vezes. Ele quer saber até onde pode ir. E quando o pai chama atenção e corrige, e eu corrigi aqui, eu sou pai, tenho 3 filhos, vou repetir. Já corrigi meus filhos na hora errada. E até hoje, isso me fere. Principalmente no meu filho mais velho. Nós falhamos. Nós temos que dobrar os joelhos, pedir perdão e pedir perdão a eles também. E eu pedi perdão. Filho, eu não te corrigi na hora certa e da forma errada. Mas a correção, ela vem para quê? Para edificar a nossa vida. Vem para nos ensinar. Por mais que pareça dura, por mais que pareça ruim, ela vem para mudar e transformar. Porque nós pais temos uma visão à frente. Nós vivemos tempos. Eu tive uma experiência essa semana com um dos meus filhos espirituais, muito gostosa. Eu falei uma coisa com ele, ele disse assim: olha, eu não vou fazer. E depois eu falei assim: olha, eu vou pôr uma cadeira e vou ficar esperando acontecer. E aconteceu com nós dois. Eu falei assim: não te falei? Mas por quê? Quando nós chamamos a atenção, nós queremos proteger. Nós queremos amar, nós queremos guardar. Mas não conseguimos colocar os nossos filhos dentro de uma redoma de vidro. E às vezes é necessário que o erro aconteça para que eles entendam. Nós não conseguimos evitar tudo, por mais que queiramos. Por isso nós pedimos a vocês, filhos, dependam de Deus. Porque se vocês virem os nossos erros, vocês estando na dependência de Deus, vão poder nos ajudar. Eu disse no início, pais, mães, filhos, jovens, crianças. Todos nós podemos ser pais espirituais. O avivamento, ele acontece quando todos nós temos um único pensamento. Quando todos nós temos o pensamento e a mente de Cristo. Então tudo é renovado, tudo é transformado quando conhecemos verdadeiramente a mente e o coração de Cristo. Nós podemos ver que na Bíblia diz assim, que nós temos o acesso, e livre acesso, ao trono da graça. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. A ocupação, a nossa perca de tempo, tem nos roubado essa verdade. Então nós deixamos de dobrar os nossos joelhos, deixamos de buscar a verdadeira presença de Deus e preenchemos com tanta coisa. E estamos a entrar num processo de degradação da família, por perder a paternidade de Deus, por perder a paternidade física e principalmente por perder a paternidade espiritual, que eu acredito que é a mais importante. Nós preocupamos muito em deixar bens para os nossos filhos. Preocupamos muito hoje em deixar coisas que às vezes são fúteis. E não deixamos o principal, que é a nossa vida eterna com Deus. Então, meus queridos, que como pais, nós possamos entender que o avivamento só vai chegar a partir do momento em que entendermos que ser pai
implica deixar um passado para trás, olhar para Cristo, desejar o bem do próximo, como nós desejamos para nós mesmos. Cuidar, primeiramente, da nossa casa. Cuidar do próximo, como cuidamos da nossa casa. E amar a todos, como Cristo ama a igreja. E isso vai fazer toda a diferença, para que realmente esse avivamento não seja só mais um projeto. Não seja algo que esteja chocando, mas algo que nós vamos viver, quando nós amarmos verdadeiramente uns aos outros. A Bíblia diz que, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor de Pai. Amor de Pai é quando nós abdicamos de nós mesmos e vivemos para o próximo. Eu estou dizendo porque nós temos por hábito dizer que a mãe, a mulher faz tudo. Mas o pai? Eu vejo pais que chegam em casa, tipo o Nuno, né? No amarelo, de tinta, verde, colorido. Pais que nós muitas vezes vemos bonito, tipo, vamos dizer assim, alguns engenheiros, alguns doutores de contabilidade. Mas nós não sabemos as horas que passaram acordados. Muitas pessoas dizem assim: hoje me aplaudem por aquilo que sou, mas não sabem do passado que eu vivi. Eu, mas o meu cunhado, somos mecânicos. É bonito dizer e ver a gente sentado em cima do motor, apertar um parafuso. Mas muitas vezes estamos deitados em cima de uma lixeira, embaixo de um rastro de uma máquina com 35 toneladas. Pode se pegar uma infecção, pode acontecer tanta coisa como já aconteceu. O sacrifício de pai muitas vezes é esquecido. Pela beleza da roupa que se veste, pelo perfume que se usa, pelo carro que se apresenta. Um homem não morre cedo, ou tem menos tempo de vida do que a mulher, não é à toa. É porque ele dedica todo o seu 100% à sua família. E Deus, quando entregou Jesus Cristo por nós, Ele deu seu 100%. E se verdadeiramente nós entendermos o que é ser pai, nós vamos dar o nosso 100% à nossa família. E a nossa família é a igreja de Cristo. Amém.